A tua fé te curou. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Dia 1º de junho de 2023. Já chegamos, meus irmãos, ao meio do ano. Vamos entregar este mês nas mãos do Senhor, fazer a nossa parte e pedir a Ele que abençoe, que seja um mês abençoado em nossa vida. Hoje, amado irmão, amada irmã, nós iremos refletir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Capítulo 10, versículos 46 a 52. Que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós temos esta belíssima passagem do Evangelho do cego de Jericó, Bartimeu. Meus irmãos, percebam quão próximo as nossas vidas, a nossa vida, é deste homem, deste cego Bartimeu. Percebam que ele estava à margem, estava sentado, deitado no chão, ali, simplesmente passando a sua vida. Não tinha mais esperança, ficava ali, pois era cego e mendigo. Sabemos que a sociedade daquela época tinha um preconceito a pessoas desse tipo, pessoas cegas. Então não tinha muita estimativa de vida. Tudo bem, ele estava ali sentado. Passando os dias, quando ele percebe que Jesus, como ele mesmo diz, o Nazareno, estava a passar ali, o coração daquele homem se enche de alegria e de fé. E esta fé o impulsiona a gritar pelo socorro, a gritar pela sua libertação, pois aquele local ali para ele era um cativeiro, uma prisão, pois ele estava completamente à margem da sociedade, sem perspectiva nenhuma de vida, cego de nascença. Só esse problema físico, mais nada. Porém, de tanto aquela sociedade daquela época o discriminar, ele já tinha em sua mente, em sua cabeça, que ele não podia fazer mais nada além de ficar ali mendigando. Meus irmãos, percebam que às vezes nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, e nós estamos tão envolvidos nessa situação, mas tão envolvidos que nós não conseguimos perceber mais nada a não ser aquele problema. Nós não conseguimos olhar nem para um lado, nem para o outro e nem além daquela dificuldade. A mesma coisa estava acontecendo com aquele homem. Porém, quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali, a fé tocou o coração daquele homem. Ele mudou o seu comportamento e viu ali a esperança de uma vida nova. Desta mesma forma, querido irmão, querida irmã, temos que ser nós, mesmo quando estamos na pior situação de nossas vidas.
passando por aquele problema, que não conseguimos ver além daquela dificuldade, lembremos do Senhor. Pois Ele não vai passar na nossa frente, Ele está no meio de nós. Ou melhor, Ele está dentro de nós pela ação do Espírito Santo. E aí acontece o milagre. Jesus ouve os gritos daquele homem. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Percebam que na hora que ele começa a gritar, várias pessoas que estavam ali ao redor dele dizem para ele: cale, não mexa com o mestre, fique aí mesmo. Começam a reprimir ele. Mas ele, tamanha era a fé e a convicção que ele tinha, que a salvação, a graça dele estava ali diante dele, ele grita com mais força ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim, meus irmãos, deve ser também a nossa oração. Percebam que são palavras simples. Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem compaixão de mim. Porém, o que torna tão bonito e tão poderosa essa oração é a fé que emanava do coração daquele homem. A fé pura e simples, a fé verdadeira, a fé que entende a sua limitação, entende a sua miséria. Pois foi assim, ele entendeu: eu sou miserável, mas diante de mim está aquele que tudo pode, aquele que pode trazer para mim a verdade, a justiça, aquele que pode trazer para mim a cura, a salvação. Então, meus irmãos, assim também deve ser a nossa oração, deve ser a nossa fé, de quando vermos Jesus passar, vermos Jesus nos humilharmos diante dele, de nos ajoelharmos diante dele e pedirmos do fundo do nosso coração: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, mas pela sua misericórdia, tem compaixão, tem piedade de mim, transforma esta vida deste velho homem em a vida de um novo homem, curado, purificado no teu Espírito Santo. E percebam, meus irmãos, o final dessa história. Quando o cego está à frente de Jesus, Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? O cego, então, Bartimeu, responde a ele: Senhor, que eu veja. Assim também é o Mestre com todos nós, esperando que nós vamos à presença dele e ali declaremos a ele tudo o que sentimos, tudo o que está em nosso coração, e possamos fazer a nossa prece de amor. Senhor, que eu veja pelos olhos da fé, e assim, Senhor, vendo pelos olhos da fé, que eu consiga perceber, Senhor, todos os meus irmãos e minhas irmãs que precisam de mim, que precisam da minha ajuda. Senhor, que eu possa me doar mais e mais e mais pelo Teu Evangelho, pela Sua obra, para os meus irmãos e minhas irmãs. E tenha certeza, meus irmãos, se assim for a nossa prece de ver pelos olhos da fé, de nos doarmos mais para todas as pessoas, o milagre vai acontecer. Jesus vai olhar para você e vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Senhor, abre os nossos olhos da fé.